Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou o Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Vou pedir a você para ficar comigo até o final. Vou fazer um update, uma atualização sobre o que está acontecendo em Israel. Informações importantes para você. Só um detalhe aqui. Quais foram as pessoas que o John Bidê, que eu tenho comentado com você já há um tempinho, enviou para representar os Estados Unidos, representar a potência hegemônica até o momento, diante dessa situação tão crítica, tão problemática. Vou só ajeitar aqui rapidinho, tá bom? Vocês vão ter uma surpresa, desculpe o barulhinho, caso vocês não tinham noção ainda, embora eu tenha feito vídeos aqui comentando que logo que o Bidê assumiu, ele reestabeleceu o financiamento à Palestina. Esse é o assunto do final, a surpresa, a cerejinha do bolo. Mas eu vou pegar as mídias da região, algumas, não todas, para mostrar para você. Primeiro que eu vou colocar aqui é uma internacional, que é a Reuters, como você pode ver, estou colocando agora, Estados Unidos na ponta dos pés, por meio das sanções do campo minado para acordo nuclear com o Irã. Bom, essa informação é importante porque, de certo modo, é uma dosagem para o Oriente Médio, uma dosagem das ações, né? Inclusive, já fiz algumas explicações para vocês dos financiadores e de tecnologias que estão sendo utilizadas ali naquela região, no conflito atual, de onde vem essa tecnologia, né? Obviamente tem as patas do Irã nisso, estou falando de drones inteligentes, de mísseis inteligentes, que as forças locais ali não tem essa tecnologia. Na verdade, eles vêm se alimentando, se nutrindo, se abastecendo já há bastante tempo, até pelos mais de 2.200 já mísseis disparados em direção a Israel. Inclusive, está acontecendo isso agora, tem alarmes sendo disparados. Em nenhum dia, em 2 semanas, que nós estamos entrando agora, em 2 semanas de conflito entre Israel e Palestina, entre essas 2 semanas, não teve nenhuma pausa, né, de um dia. Essa matéria da Reuters está dizendo que os Estados Unidos estão pisando uma linha muito tênue com relação ao Irã. Não é porque os Estados Unidos querem manter as sanções, os bloqueios, impedir a produção das armas do Irã, etc., do melhoramento do urânio. Não, não é isso. É porque o John Bidê está pisando na navalha. O Donald Trump estabeleceu várias sanções às empresas do Irã, inclusive ao Banco Nacional, ao Banco do Irã, incluindo eles no rol de financiadores. E aí, automaticamente, apresentou-se um problema, porque o John Bidê assumindo, se ele aliviar essas sanções, significa que ele é complacente às ações mais extremas. Então, ele vai se demonstrar alinhado e aliado dessa causa extrema. Então, ele pisa em ovos. Bom, outra informação importante é que a ação da inteligência do Forças de Defesa de Israel mirou os líderes. Os líderes, exatamente, como você pode ver aí na matéria. E é uma ação que eles vêm fazendo. Inclusive, uma fala do Benjamin, do PM de Israel, ele disse, dando uma entrevista para uma TV norte-americana, se você pode ir até no Instagram dele, do Benjamin Netanyahu, você vai ver ele dando uma entrevista dizendo que a ação da inteligência de Israel e da Força de Defesa de Israel são os líderes. E o Amar Assad, se você colocar no Telegram, Amar Assad, do jeito que eu estou falando mesmo, é um repórter aí da região, ele está registrando tudo em loco. Ele está mostrando, inclusive, as prisões desses cabeças, dessas lideranças. Então, o Netanyahu, dando uma entrevista para uma TV norte-americana, ele está falando da ação inteligente e eficaz do serviço de Israel, prendendo e também eliminando essas lideranças. Então, aqui o Times of Israel, dentre todas as matérias que está mostrando ali, das atualizações, né, ao vivo, essa daqui é uma importante, porque inclusive, você deve ter visto, é uma ação de um míssil caindo numa casa, detonando uma casa, e era de um principal líder dessa informação que você está vendo aqui. Né, não estou falando nome, claro, não estou falando nome, obviamente, por causa dos bloqueios aqui da plataforma. Então, essa outra informação é que o objetivo específico de Israel está em ação, né, está acontecendo. Vou colocar uma outra aqui da RT, que é importante. Não, deixa eu só colocar aqui do The Jerusalem Post, depois eu coloco da RT, que o da RT também é bem interessante, eu deixo para no final comentar junto lá com o enviado do Bidê. Bom, Israel tem alvos suficientes para continuar atacando o Hamas em Gaza, diz aqui o oficial do IDF, das Forças de Defesa. Está uma foto aí do centro de comando do IDF, é uma foto que nem sempre se vê, né? Rostos aqui borrados, né, para não vazarem, que são pessoas da inteligência.
Isso aqui está alinhado à fala do próprio Netanyahu naquela entrevista da TV norte-americana que eu comentei com vocês, ele dizendo que não tem tempo para parar, não tem momento para parar, vai parar quando as lideranças do Hamas sofrerem todas as consequências possíveis aos bombardeios. Aqui, ó, Israel tem alvo suficiente para continuar. Ou seja, eles fizeram um serviço anterior. Olha, se você não assistiu o meu vídeo falando sobre o serviço secreto mais temido do mundo, falando do Mossad, que é o serviço secreto de Israel, aconselho você a assistir. Está aqui no canal do YouTube, melhor dizendo. Você coloca lá, Mossad Rafael Bittencourt. Aí vai abrir para você esse vídeo, assista esse vídeo que eu explico a evolução do Mossad, como eles atuam. Então, aqui as forças de defesa, que aí no caso são ações específicas, a própria ação, né, propriamente dita, ela é nutrida antes por um serviço de inteligência, e tem o papel do Mossad. Então você vai entender isso, vocês estão dizendo, olha, nós já mapeamos todos os alvos interessantes, né, todas as figuras, só que o problema dessa guerra, desse conflito, é que essas lideranças se tornam mártires, e eles marcham nas ruas. Então, ao mesmo tempo que você abate uma liderança, você dá mais combustível ainda para esse fogo, você joga mais gasolina nesse fogo, entende? Como esse conflito tende a se arrastar por mais uma semana. E aí, por que eu digo mais uma semana? Vou colocar aqui uma fala, então, internacional, porque eu falei para você, inclusive, sobre o Erdogan, o Putin, etc., mas principalmente sobre o Erdogan, dando como exemplo, respondendo uma pergunta que me fizeram, será que o que está acontecendo entre Israel, Hamas, etc., pode se tornar um conflito mundial, a terceira guerra mundial? Eu falei, não. Por que não? Porque as principais peças envolvidas, peças externas aí, como exemplo a Turquia, né, mas que esteja movimentando suas tropas no Azerbaijão, etc., a divisa com a Armênia, o que ele vai fazer? Ele vai fazer pressão na ONU, ele vai ficar nessa verbalização, nesse jogo de palavras, mas ele não vai fazer muita coisa, porque ele não vai dar um passo maior do que as pernas. A Turquia está com problemas econômicos há muito tempo, está entrando num processo eleitoral. Então ele quer capitalizar, assim como todo mundo capitalizou durante esse período. Então vamos pegar uma fala do Erdogan aqui para poder mostrar o que ele está fazendo, né? Ó, Erdogan, a humanidade obriga a enfrentar a agressão israelense em Jerusalém. E ele deu uma fala até anteriormente dizendo que quem se calar futuramente vai sofrer as consequências. Então tem essa fala do Erdogan e condenando veementemente, e ele está usando o viés ONU, ele está prometendo fazer uma pressão através do Conselho de Segurança da ONU para poder barrar, frear o que ele chama de limpeza étnica. Agora, já que eu toquei nesse assunto, eu vou colocar um outro aqui para você, que são os dois últimos. Eu estou falando do chefe da ONU, tá? Do chefe geral da ONU. A luta deve parar. O chefe da ONU pede o fim imediato da violência israelense-palestina, alerta a crise incontível, né? Não tem como mais conter essa crise. O que ele está falando? Ele está falando a declaração já inicial da ONU. Se você pegar no começo da semana passada, logo que começaram, na segunda, terça-feira, eu fiz um vídeo para você colocando a fala da União Europeia, né, seu representante, do seu homólogo aí, no caso, o chefe da ONU também, segurança também da ONU, e o próprio o Antony Blinken, lá dos Estados Unidos, também pedindo cessar-fogo imediato. E, de certo modo, inclinando-se a acusar Israel, e a fala do Biden ficando em cima do muro. Então essa fala do chefe da ONU, dizendo que essa luta deve parar imediatamente, um cessar-fogo imediato, porém desenrolar a declaração dele é mais inclinado ao outro lado, e não pró-Israel, como a gente vê aqui em várias cabeças. Eu encerro, então, não é novidade isso da ONU, tá? Eu encerro com esse artigo aqui, eu vou deixar todos esses links para você, uma atualização, e vou falar para você como que vai dar essa continuidade. É a minha leitura, né? Não é bola de cristal não, é só uma leitura do que vai se desenrolar agora. Bom, aqui ó, mais 2 nomeados por Biden, anti-Israel, tá vendo? Pró, exatamente. Essa matéria é importante, está no Israel 365, né? Eu vou deixar para vocês esse link aqui. E um em especial é um cara que foi um enviado do Biden. Esse aqui, ó, o Hadi Amir. Estabelece relações com a Palestina enquanto chama para diálogo com exatamente isso aí que você está vendo. Infelizmente, por causa da censura canalha dessa plataforma, eu não consigo falar todos os nomes, mas está aí, ó.
Bom, gente, o interessante é que esse cara ele acabou de ser enviado, o avião, né, pousou em Israel recentemente, foi enviado do Bider para a região. Eu duvido que se fosse na administração do Donald, ele teria enviado um cara fraco e inclinado a um lado, tendencioso a um lado só. Duvido, inclusive, se esse conflito teria acontecido como não aconteceu, de 2016 a 2020. Obviamente, eu já expliquei todas as razões para você, inclusive o financiamento. Só que tem um detalhe que coloca mais ainda a digital do BD nessa história, que aí eu sei que você pode compartilhar essa informação. Esse cara que você está vendo, Hadi Amir, não sei se eu estou pronunciando exatamente o nome dele, porque ele é libanês, esse nome aqui é um pouquinho diferente para se pronunciar no português. Ele já em 2002 e em 2012, no período ainda da administração do Obama, né, ele foi um enviado para a região. Ele é um libanês, cresceu na Arábia Saudita, se eu não me engano, e ele já tinha produzido 2 artigos anti-Israel. Esse cara aqui, ele é o subsecretário de Estado dos Estados Unidos. É ele que representa o Anthony Blinken. Ele que representa o BD nesses assuntos. Então o BD manda um cara para pedir um cessar-fogo e ser o negociador. Esse cara que ligou para o Benjamin e que ligou também, né, para o Abbas, o chefe aí da autoridade palestina. Olha que interessante, um cara que em 2012 produziu artigos, que eu vou colocar para você o print enquanto eu falo aí, que é a prova, né? Vou deixar o link também, totalmente inclinado ao outro lado. Olha só, um cara que inclusive ligado ao Catar. O Catar, você sabe que é o banco que financia tudo isso. É uma questão já desde 1965 que o Catar está nessa história financiando, né, a Irmandade, se eu posso dizer assim, não for limitado aqui nessa plataforma. Então, o que eu vou sinalizar para vocês aqui? Nós temos um intermediador que poderia, de fato, estabelecer uma negociação firme, pulso firme como potência mundial, são os Estados Unidos, e esse jogador fraco, esse fantoche, que jogou mais lenha nessa fogueira ainda, financiando, né, milhões e milhões e milhões, como eu já falei para você, manda uma pessoa, um enviado, que já em outros momentos, completamente tendencioso, não é nem tendencioso, foi abertamente, publicamente defendendo um lado, inclusive em um artigo acusando Israel. Isso, usei expressões duras, não sei se eu vou conseguir subir esse vídeo, mas vamos lá, vou tentar. Bom, diante de todas essas informações que eu coloquei para você, eu concluo o vídeo dizendo que tende-se a seguir aí por mais uma semana, pela própria fala do Benjamin Netanyahu, vai haver um cessar-fogo. Nessa semana, como eu falei, a coisa vai diminuir e vamos caminhar aí para um cessar-fogo, apesar de na próxima semana vermos algumas ações, porque Israel não vai parar para pegar aí as lideranças, os cabeças, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, é um vídeo informativo, não é tanto a minha opinião, mas é um vídeo informativo do que está acontecendo, do que vai se desenrolar. As ações continuam, a coisa está muito tensa ainda, e quando as ruas ali que a coisa tende a ficar mais pesada ainda no decorrer dessa semana. Mas de quarta-feira em diante eu acho que a coisa tende a dar uma baixada. Posso estar equivocado e pode dar uma nova escalada. Obrigado, pessoal, pela audiência de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.